de histologia animal. Nessa sequência agora falaremos sobre o terceiro tipo de tecido. Já tivemos aulas anteriores, tá no YouTube, só você ver. Falamos sobre tecido epitelial e tecido conjuntivo. Agora falaremos de tecido muscular, o terceiro tipo de tecido, um dos mais importantes que nós temos. Como se todos não fossem, né? Lembro sempre a vocês, estamos falando de histologia. Histologia é a parte da biologia que estuda os tecidos que formam o corpo humano. Mas o que são tecidos mesmo? Tecidos são conjuntos de células que podem ter função igual ou diferente, mas que trabalham juntas para desempenhar uma função. E vários tecidos diferentes, ou tecidos diferentes organizados, formam um órgão, e esse órgão forma os sistemas do nosso organismo. Aquele nível de classificação, né? As suas células se organizam em tecidos, os tecidos se organizam em órgãos, órgãos se organizam em sistemas, e os sistemas se organizam no seu corpo, como você o tem normalmente. No caso dos animais, são 4 tipos de tecido: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Então a gente vai para o muscular hoje. Lembra você que o epitelial são células justapostas, sem espaço intercelular, avascularizado, com poucos nervos, um tecido de alta regeneração que geralmente recobre superfícies, protegendo, trocando substâncias ou absorvendo substâncias. Podem formar glândulas secretoras, que produzem substâncias que podem ser secretadas ou no sangue, os hormônios, ou então nos órgãos-alvo. Os tecidos conjuntivos são formados por poucas células e muito espaço entre elas, uma massa amorfa muito intensa. As células têm uma grande diversidade de forma e funções, são altamente rico em fibras proteicas que dão estrutura ao tecido, fibra colágena, fibra elástica, fibra reticulosa, que dão estrutura ao tecido em si, e tem uma diversidade enorme de funções. Por exemplo, o tecido conjuntivo serve para sustentar você, formando tecido cartilaginoso, tecido ósseo, serve para armazenar alimento no seu organismo, o tecido adiposo armazenando lipídios para você, serve para distribuir substâncias pelo corpo, o tecido sanguíneo, serve para preencher espaço e ligar órgãos internos, o tecido conjuntivo propriamente dito, e até a formação de células sanguíneas, o tecido hematopoético. Então, uma diversidade imensa de funções. O tecido muscular também tem as suas funções diversas aí. Vamos passar assim que o nosso amigo slide quiser me ajudar e passar aqui bonitinho para a gente seguir o nosso caminho. Vamos lá. Próximo aqui, ó. Tecido muscular. Funções de tecido muscular. Ele faz a sustentação do seu corpo, ajudando a seus ossos e músculos, a seus ossos e cartilagem. O seu esqueleto sustenta você, certo? Porém, o esqueleto tem que ter interligação. A interligação osso a osso ocorre por tecido conjuntivo propriamente dito. É uma estrutura chamada de ligamento. Porém, os ossos também estão interligados pela musculatura. E essa ligação músculo-osso, aqui dá para ver, músculo-osso, é que permite o movimento. Quando você contrai ou relaxa o músculo, ele puxa os ossos da outra parte do corpo, fazendo o movimento acontecer. Então, ele faz parte da sua sustentação. Já deve ter acontecido com você alguma vez, de quando você está indo dormir. Sabe aquela última mensagem do WhatsApp? Aquela última mensagem do WhatsApp. Você vai mandando já cheio de sono. Aí, de repente, você apaga no sono, o celular cai na sua cara. O que o celular fez? Por que ele te agrediu assim? É que você estava deitado com o celular pro rosto, e aí você, ao dormir, perdeu o controle sobre a musculatura. Você desligou o controle muscular, chamado de tônus muscular. Isso fez seu músculo relaxar, e com isso você soltou o celular que tu tomou na cara. A sustentação do organismo também usa o nosso tecido muscular. Seu deslocamento. Se você vai andar para algum lugar, correr para algum lugar, andar de bicicleta, fazer uma atividade física, deslocar o seu corpo do ponto A para o ponto B, os seus músculos são fundamentais para esse movimento acontecer. Movimentos externos. Eu, Rangel, estou te dando aula agora, sentado de frente para o computador, mas eu não estou parado. Cabeça mexe, mão mexe, braços mexem. O meu corpo está se movendo externamente. A parte externa do corpo está se movendo graças ao tecido muscular. Respiração. Seus movimentos de inspiração e de expiração dependem de contração e relaxamento de músculos ligados às suas costelas. A contração desses músculos e relaxamento faz você inspirar e expirar. Ainda tem um músculo que separa o tórax do abdômen, chamado de diafragma, também fundamental para os seus movimentos respiratórios. Circulação do sangue. Obviamente o coração bate, bombeando por corpo inteiro, e nas suas veias e também nas artérias, vasos sanguíneos que existem no nosso sistema circulatório, você vai ter a participação dos músculos para trazer o sangue de volta ao coração ou para não permitir que o sangue em alta pressão faça uma artéria se romper, por exemplo. Então a circulação do sangue também depende do tecido muscular.
Movimentação do alimento. Você come alguma coisa, mastigou, 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 engoliu. Se você engolir um biscoito que você comeu e deitar na sua cama ou deitar no chão, mesmo você deitado ou deitada, o alimento vai continuar sendo encaminhado para o seu corpo, até seu estômago, depois seu intestino. Por quê? Porque o nosso sistema digestório é envolvido por musculatura que faz movimentos ritmados e lentos, chamados de movimentos peristálticos, que fazem o alimento andar por dentro de você sem você precisar mandar. Você, depois de engolir, não faz desce comida, desce comida, desce comida. Vai para o lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Não precisa. Os movimentos peristálticos são movimentos musculares que encaminham o alimento por dentro de você. Teu músculo gera calor. Ah, Rangel, como assim gera calor? Vou te dar um exemplo simples. Se você está com frio, você começa a tremer, bater queixo. Esse movimento que ele faz é para gerar calor, para ajudar você a se aquecer. Mas ele também gera calor durante a própria atividade dele, tá? Só para você entender a complexidade de funções que o tecido muscular possui. Até agora, tranquilidade? Foi? Beleza, vamos seguir. Ó, características. Um tecido tão importante quanto o muscular, obviamente, teriam várias características diferentes, né? Primeira, excitabilidade. Deixa eu usar o meu marcador aqui bonitinho para nos ajudar a mostrar o que eu quero mostrar. Excitabilidade. O nosso músculo, ele é comandado por ação do sistema nervoso. Nós ainda vamos aprender esse sistema nervoso, você vai ver com calma esse funcionamento, mas o nosso músculo, ele vai ser excitado por uma ação, por um estímulo nervoso. Um estímulo voluntário ou involuntário, você comanda ou não, mas para ele ter movimento, depende dessa excitabilidade aqui. Contratibilidade, capacidade de se contrair, de reduzir o tamanho dele, assim como se expandir. Ele se contrai e se expande. A contratibilidade e a extensibilidade são fundamentais para os movimentos musculares. Contração e relaxamento, fundamentais para esse processo. Além do músculo ser um órgão elástico, né? O tecido muscular tem uma certa elasticidade. Você estica o músculo um pouquinho além da capacidade normal dele, ele se estica sem se romper inicialmente. Claro que essa plasticidade, essa elasticidade tem um limite. Se você esticar demais uma musculatura, você pode romper, ter uma distensão muscular. Muita dor, bem dolorido, nada legal. As células de tecidos musculares, elas são alongadas e são bem juntinhas. Não tão juntas quanto as células do tecido epitelial, que gruda a membrana quase inteira. O tecido muscular, como eu falei, tem células alongadas. Ó, eu vou pegar minhas canetas de quadro branco aqui para tentar te mostrar. Ó, tá vendo? Peguei 4 canetas de quadro branco. Obviamente que elas estão juntinhas aqui, porque eu estou tentando fazer tomando uma surra, e aí está mostrando para você que elas estão bem juntinhas. Mas você deve conseguir ver pequenos espaços entre a caneta verde, preta e vermelha. Entre a preta, vermelha e azul. Tem um espacinho ali, dá até para ver o Rangel lá atrás, olha lá. Tá vendo? Esse pequeno espaço é porque as células são tubulares. Então elas não são tão compactas e justapostas quanto o tecido epitelial, mas também são justapostas. Beleza? Elas são altamente ricas em 2 filamentos proteicos, chamados de actina e miosina, proteínas que fazem parte do citoesqueleto geral do corpo, e formam uma estrutura importantíssima, denominada microfilamento, que dá forma às células. Porém, na célula muscular, actina e miosina não estão sempre interagindo. Elas interagem de acordo com a sua necessidade, num processo chamado de contração muscular, que a gente vai ver mais no finalzinho dessa aula. Legal? O músculo, ele demanda muita energia. Por quê? Porque ele faz o seu movimento. Se ele precisa de muita energia, ele precisa de muita glicose ou alimento para roubar a energia do alimento e ter energia para ele, e também de muito oxigênio para fazer respiração celular e ter energia para funcionar. Como ele vai fazer respiração celular, ele vai gastar o seu alimento e seu oxigênio vindo pelo sangue para ele. Então, é um tecido altamente vascularizado. E como você comanda ele, faz a excitabilidade ocorrer por estímulos nervosos, esse tecido também é altamente rico em nervos. Tá legal? Só para não ficar dúvida, o tecido muscular, além de ser capaz de fazer o movimento, e nesse movimento precisar de energia da respiração, ele é o único tecido do nosso corpo, nós, seres humanos, capaz de fazer um processo de produção energética chamado de fermentação. A fermentação é um processo anaeróbico de produção de energia que no nosso corpo só os músculos conseguem. Uma fermentação especial, chamada de fermentação lática. Um processo anaeróbico de produção de energia. Legal? O tecido muscular tem prefixos ou sufixos bem próprios. Quando você vê alguma coisa começada ou terminada por sarco ou mio,
geralmente está falando de músculo. Mio, eu acho que é mais comum. Quando você ouve falar de miocardio. Mio, músculo, cardio, coração. Músculo cardíaco. Então, miocárdio, o mio é um prefixo ligado à musculatura. O sarco, no próximo slide, nós vamos ver sendo usado várias vezes. Então, você vai ver que sarco e mio são prefixos ou sufixos diretamente relacionados à musculatura. Geralmente, prefixo. A origem embrionária do tecido muscular é a mesoderme. Lembra que são 3 folhetos? Endoderme, mesoderme e ectoderme. Tecido epitelial é formado pelos 3. Conjuntivo e muscular pela mesoderme. Tecido nervoso pela ectoderme. Legal? Mesoderme forma tecido muscular. E é um tecido que não se regenera. Ele cicatriza, mas não regenera. Uma vez que a célula muscular se rompeu, um beijo para ela. Mas células vizinhas podem aumentar de volume e ocupar o espaço, cicatrizando e reorganizando a musculatura. Mas aquela célula que morreu, tadinha, não tem mais não. Nós temos formação de tecido muscular ao longo da vida, mas ele não é um tecido tão intenso quanto, por exemplo, o seu tecido epitelial, só para ficar bem claro para você. Belezinha? Então essas são as características gerais do tecido muscular. Não falei das nomenclaturas especiais? Aí estão elas, ó. A célula do tecido muscular é chamada de miócito ou fibra muscular. Fibra, gente, a gente usa esse termo para alguma substância alongada. Então, por exemplo, esse alimento é muito rico em fibras. Sabe de que fibra ele está falando? Fibra vegetal, celulose, um carboidrato, um polissacarídeo prolongado, longo, de corpo longo. Daí fibra vegetal. Fibra proteica, que tinha lá no tecido conjuntivo, colágeno, elastina, que formam as fibras proteicas, são proteínas também alongadas. E a célula muscular, ela tem formato alongado. Como tem um formato alongado, parecendo, por exemplo, as canetinhas de retro aqui, ó, canetinha de quadro aqui, esse formato alongado dá a ela a ideia de fibra. Então, quando você ouvir falar de fibra muscular, está ouvindo falar da célula da musculatura. Olha o sarco aparecendo aqui, ó. O citoplasma de uma célula normal, no músculo, é chamado de sarcoplasma. Citoplasma é aquela parte onde ocorre o metabolismo celular, né? A membrana plasmática de uma célula comum, no caso da célula muscular, é chamada de plasmalema ou plasmolema. É o revestimento da célula como um todo. O retículo endoplasmático de uma célula comum, no caso da célula muscular, é chamado de retículo sarcoplasmático. É onde, por exemplo, armazena um sal mineral fundamental para o movimento muscular, a contração e o relaxamento. Esse sal mineral se chama cálcio. Falaremos dele daqui a pouquinho. Tá legal? Então, essas nomenclaturas especiais que o tecido muscular pode ter. Olha, aí eu estou mostrando para você o físico de uma pessoa, né, de um cara. Aqui está a pele dele recobrindo o corpo todo, com pelos, etc., nos dedos unha. E aí a pele recobrindo tudo. E se eu tirasse a pele, olha como o corpo é revestido pela musculatura. A musculatura reveste o nosso esqueleto, ajudando no nosso movimento. Essas partes mais esbranquiçadas que você está vendo podem ser os tendões, o que liga a musculatura ao osso, para permitir movimento. E a parte mais vermelha ou arroseada seria o conjunto de fibras musculares, o conjunto de células musculares formando o órgão músculo. Por exemplo, esse músculo muito famoso aqui, o bíceps do braço, é um conjunto de células musculares que vão dar para você o movimento do seu antebraço, do seu braço normalzinho aí, quando você precisar. Tá legal? Então, a musculatura reveste nosso esqueleto, além de revestir órgãos internos e formar um órgão especialzão, que é o nosso lindo coração. Legalzinho? Se a gente for olhar com calma, olha só, aqui está o músculo do braço desse rapaz. Esse músculo é um órgão formado por várias fibras. Está vendo que são vários conjuntos de células alongadas? Então, essas fibras, elas são revestidas, na verdade, vamos falar um pouquinho melhor, tá? Isso tudo aqui é um músculo, Cada parte presa nessa estrutura branca ao redor, isso está sendo mostrado aqui, ó, essa partezinha, não sei se consigo te mostrar com calma, o músculo é todo, e aí parece um bando de favinhos de colmeia de abelha, favos de mel. Então, cada favinho desse aqui é chamado de feixe vascular. É um conjunto de fibras musculares. Então, cada estrutura dessa aqui, cada fio grosso desse aqui, é um feixe muscular. No feixe muscular tem uma porção de células. Ao redor do feixe muscular, existe o fascículo, chamado de fáscia também. A fáscia é tecido conjuntivo, que reveste e protege essas células musculares.
E aqui dentro você está vendo estruturas mais claras e mais escuras. Essas estruturas mais claras e mais escuras são as células musculares. Está vendo? Fibra lenta e fibra rápida. Por que esses nomes, Rangel? A fibra lenta é uma fibra que faz respiração aeróbica para obter energia. Você usa essa fibra aí quando faz movimentos de longa durabilidade, que dependem de muita resistência muscular. As fibras rápidas fazem fermentação lática. Você usa ela quando você precisa de energia muito rápida, um movimento de explosão. Então, se você malha na academia, pegando muito peso com pouca repetição, essas fibras são utilizadas. Se você malha na academia com pouco peso e muita repetição, essas fibras são utilizadas. Eu faço corrida de rua, Rangel. Beleza, você faz corrida de rua tipo quilômetros, então basicamente você usa fibras lentas para fazer seu movimento muscular. São aeróbicas e têm maior durabilidade de movimento, são mais resistentes. As fibras rápidas você usaria, por exemplo, para correr 100 metros rasos. Correr muito rápido, o mais rápido que você puder, num curto intervalo de tempo. Essa fibra rápida aqui é que acaba liberando ácido lático, porque ela fermenta, né? E esse ácido lático que ajuda no processo que nós chamamos de cãibra, beleza? Então a fibra lenta faz uma contração usando respiração aeróbica e a fibra rápida faz uma contração fermentando, fazendo fermentação. Tranquilinho? Então, dentro desse cada casulo desse aqui, nós temos a célula muscular, a fibra muscular. E dentro da célula muscular existe um outro conjunto de estruturas, mais um bando de pequenos tubinhos, chamados de miofibrilas. A miofibrila, ela tem no interior dela um conjunto de proteínas que vai ajudar no movimento muscular. São dois tipos de proteína, actina e miosina, que falamos anteriormente. Então vamos voltar tudo, do macro para o micro? Tudo começa no órgão músculo. Esse órgão músculo é se dividido em pequenos feixes, os feixes musculares, que são revestidos por fascículos, e dentro dos feixes estão as células musculares, as células de contração lenta e as células de contração rápida. As fibras lentas são aeróbicas, as fibras rápidas são anaeróbicas. A fibra lenta você usa para exercício de longa durabilidade. A fibra rápida você usa para exercício de explosão muscular. Dentro dessa fibra estão as miofibrilas, as estruturas onde proteínas de contração vão funcionar. E essas proteínas de contração funcionam em uma estrutura menor da miofibrila. Essa menor estrutura da miofibrila chama-se sarcômero. O sarcômero é a unidade de contração muscular. No sarcômero, a quitina e miosina estão organizadas para fazer a contração muscular acontecer. Então, dentro da célula muscular, as fibras musculares, existem as miofibrilas, que são conjuntos proteicos para a contração, e a miofibrila é dividida em vários sarcômeros. O sarcômero vai dessa linha fina até essa. Aí daqui para cá tem um sarcômero, aqui tem dois, aqui tem outro, e vários sarcômeros vão aparecendo na sua miofibrila para promover a contração e o relaxamento muscular. O sarcômero é onde a quitina e miosina aparecem juntas para fazer a contração acontecer. Beleza? Então a gente vai parar o vídeo por aqui, para no próximo vídeo você assistir como funciona o sarcômero e continuar com o tecido muscular. Belezinha? Continua aí, não foge do próximo não, que é importantíssimo saber como o sarcômero funciona. Valeu, galera. Rangel se despedindo.